Eleições no WhatsApp é o tema do 20 Minutos, que tem como entrevistado Silvio Meira, engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, e doutor em computação pela Universidade de Kent, na Inglaterra. Silvio Meira é professor da UFPE e da Fundação Getúlio Vargas. Silvio Meira é fundador e consultor do Centro de Estudos Avançados do Recife, César, e comanda a Ikewai, uma rede de empreendedores. Sobre o impacto das redes sociais nas eleições deste ano, afirma: tem que estudar profundamente e rapidamente o que aconteceu nestas eleições e descobrir se é possível fazer alguma coisa para as próximas. Silvio Meira está no 20 Minutos com o cientista político Antônio Lavareda. Silvio Meira, durante meses antes do início dessa campanha eleitoral de 2018, o país assistiu a declarações sucessivas da Justiça Eleitoral, dos membros da Alta Corte e também dos tribunais regionais eleitorais, dizendo que a Justiça estava se preparando, estava se apetrechando para controlar as fake news, para impedir que essas notícias falsas, distorção da realidade, prejudicassem o processo de formação das intenções de voto. E agora, né, na reta final da eleição, o país descobre que nem a Justiça tinha condições de fazer isso, nem fez efetivamente isso, e que até as plataformas que a Justiça pensava em, digamos, vigiar mais, como Facebook, Twitter, terminaram não sendo as plataformas mais utilizadas para efeito prático na campanha. Por que isso aconteceu? Por que tanta surpresa? Bom, foi surpresa só para a Justiça Eleitoral, né? Mas quando você olha para o que efetivamente a gente tem no Brasil como rede social, a grande rede social do Brasil, que não tem esse objetivo técnico, tecnológico, nem tinha o objetivo funcional no começo, é o WhatsApp, tá certo? O Brasil tem 80% da população com smartphones. Isso dá uns 170 milhões de pessoas, se a gente arredondar aí, porque tem gente que tem mais de um chip. E aí você tem 80% desse povo com WhatsApp. Dá 130 milhões de pessoas em números redondos. É o país que é o maior usuário em termos relativos do WhatsApp? Em termos relativos, é um dos maiores usuários. O WhatsApp, por exemplo, não tem uma penetração tão alta nos Estados Unidos porque lá SMS funcionava, o torpedo funcionava, né? O sempre funcionou. Aqui no Brasil, por um erro regulatório, você tinha 48 horas para entregar um SMS, quase como uma carta. Então, assim que você teve um comunicador pessoal instantâneo, que funcionava em todo canto, e depois você começou a poder fazer ligação de voz dentro dele, e depois de vídeo também, isso se transformou numa coisa universal, vamos dizer assim, no Brasil, em qualquer lugar que você vá. Essa rede tem uma peculiaridade, ou esse comunicador tem uma peculiaridade em relação às redes sociais. A comunicação é criptografada. O processo de transferir mensagem de um ponto a outro é feito de tal forma que você não sabe qual é a mensagem que está sendo transmitida. É uma das atratividades, assim, do ambiente de troca de informação. E você pode formar grupos, apesar de pequenos, até 256 pessoas, você pode formar grupos dentro desse ambiente. Como a imprensa, né, revelou que foram formados ao longo dessas campanhas. Talvez dezenas de milhares, centenas de milhares, talvez. Atingindo milhões e milhões de pessoas. Atingindo uma parcela significativa desses 130 milhões de pessoas que usam o WhatsApp no Brasil. Mais ainda, e houve uma diminuição, você pode replicar a mensagem para outros grupos. E antigamente você podia fazer isso de uma forma mais sutil. Quando você mandava uma mensagem que tinha vindo para você, não aparecia para quem recebeu a mensagem que tinha sido encaminhada. Era como se fosse sua. Então isso foi identificado, primeiro que era encaminhado, depois o limite de replicação caiu para 20 mensagens. Então, diminuiu significativamente o potencial de avalanche de informação do WhatsApp. Mas mesmo assim, Lavareda, veja, se eu recebo uma mensagem e envio para 20 grupos de 256 pessoas, grupos lotados, eu atinjo imediatamente 5 mil pessoas. Se dentro de cada um desses grupos, pelo menos mais 10 pessoas propagarem para outros grupos, em pouquíssimo tempo você vai ter um espalhamento gigantesco dessa mensagem. E tem um estudo que acabou de ser feito em Israel, ainda por cima, que mostra que o WhatsApp é instantâneo. 58% de todas as mensagens são respondidas ou replicadas em menos de um minuto. Menos de um minuto. Então, 58%. Quer dizer, principalmente aquelas mensagens que chamam a atenção... Tem quase um efeito broadcast. É um efeito broadcast. Eu
crio uma coisa aqui, mando para 20 grupos, um número significativo de pessoas nesses grupos manda para outros 20 e por aí vai. E o que acontece aqui? Uma coisa que a gente tem que entender é que todo esse processo de espalhamento de fake news é baseado numa coisa extremamente simples. Fake news não teria o impacto que tem se as pessoas não estivessem dispostas a acreditar nelas. O que a legislação brasileira e a nossa justiça eleitoral puderam eventualmente fazer para coibir práticas como essas, desse aplicativo, WhatsApp, ou seja, uma utilização de alguma forma das redes sociais que distorce o processo eleitoral? Olha, vereador, para começar, o WhatsApp distorceu a coisa como um todo porque ele não é uma rede social, né? Ele é um ambiente informacional fechado, desenhado para comunicação interpessoal e eventualmente entre grupos. E ele é fechado. Esse é o problema. Então, como é que você vai controlar ou medir ou, aspas, É possível censurar? dizer, Silvio, desculpa eu lhe interromper, é possível dizer que o WhatsApp, de certa forma, pelo menos a utilização nesse processo eleitoral, se comportou como uma rede social e paradoxalmente fechada? Uma rede social fechada. Não só é possível dizer, mas foi exatamente isso que aconteceu. E com um detalhe, o WhatsApp tem uma penetração gigantesca no Brasil e no mundo. No mundo são 1,5 bilhão de usuários. Mas tem um aplicativo que faz exatamente a mesma coisa, com um grau de segurança ainda maior do que o WhatsApp, que é Telegram, que permite a formação de grupos de até 100 mil pessoas. Essa história de formação de grupos, qual é o tamanho de grupos que você forma dentro de um aplicativo de comunicação, de troca de mensagens, aplicativo de comunicação interpessoal, é não só uma espécie de parâmetro do sistema, mas é também uma propriedade do desenho arquitetônico do sistema. Pelo que você observou, o Telegram também foi utilizado, ou já estava sendo Sim, utilizado? Muito utilizado, desde a greve dos caminhoneiros, e utilizado com grupos de mobilização todas as candidaturas, mas principalmente das duas que estão no segundo turno. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer, Silvio, que a campanha do Jair Bolsonaro foi mais eficiente do ponto de vista da utilização, digamos, mais intensiva e extensiva das redes sociais, em especial do WhatsApp, pela sua percepção? Ela começou muito antes, Lavareda, ela começou muito antes. A utilização de redes sociais de forma intensa, de forma articulada, de forma desenhada, com certos conjuntos de objetivos pela campanha de Bolsonaro, começou há uns 4 anos atrás. É verdade, eu lembro que no início desse ano 2018, as pesquisas apontavam o seguinte, perguntavam aos entrevistados, as pesquisas de intenção de voto, perguntavam também aos entrevistados por que canais, por que plataformas eles eram informados sobre as respectivas candidaturas. E se percebia nessas pesquisas que praticamente 2/3 ou mais dos eleitores de Jair Bolsonaro se comunicavam, né? Se comunicavam entre si através das redes sociais. E o WhatsApp tinha um papel aí precípio, né? Um papel determinante. Mas voltando ao ponto, o que é que você imagina que a justiça e, naturalmente, a legislação do Brasil poderá ou deverá fazer? Porque nós temos eleições logo ali, de 2 em 2 anos nós temos pleitos, já tem uma eleição marcada em 2020 e a discussão sobre essa eleição municipal, sobre as eleições municipais, começa invariavelmente no segundo semestre do ano que vem. Isso. Veja, só para a gente chegar no ponto bem básico assim, toda vez que você quer controlar a informação, que você quer fazer com que se cumpra um certo conjunto de preceitos, no caso do Brasil, constitucionais, tanto de liberdade de expressão, mas de garantias individuais, você tem que fazer isso sem chegar na restrição à liberdade de expressão, garantida constitucionalmente, mas também garantindo os direitos de todo mundo que é afetado por essa liberdade de expressão. Como já existe hoje na televisão, existe hoje no na rádio televisão, e no Facebook, exatamente. no Twitter também. Essa última semana da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral mandou retirar dezenas de páginas do Facebook. Outras tantas foram retiradas pelo próprio Facebook, porque não eram aderentes aos termos de uso da rede social. O problema no WhatsApp, que diga-se de passagem, é do Facebook, e não necessariamente é o aplicativo que será usado na próxima eleição, porque é muito fácil mobilizar um conjunto de pessoas para outro aplicativo. Se você tiver energia para fazer isso e uma estratégia boa, dá para fazer. O problema é que, de novo,
a rede não só é fechada, mas a informação é criptografada. Se eu mandar uma informação para você, não tem um terceiro que possa entrar no meio e saber o que foi que Silvio Meira mandou para Antônio Lavaredo. A respeito disso, Silvio, uma curiosidade que eu tenho e com certeza os espectadores nossos, a maioria esmagadora deles, deve compartilhar comigo. O conteúdo das mensagens do WhatsApp é criptografado. Logo, não se sabe, não se pode saber exatamente o que, foi. O intermediário não vê. O que é que foi veiculado, vamos usar a expressão veiculado, para ficar uma expressão que é utilizada nos meios de comunicação tradicionais. Mas, a despeito disso, o próprio WhatsApp, em nota pública, informou que teria desativado mais de 100 mil contas no seu aplicativo no WhatsApp, que estariam sendo irregularmente utilizadas para essa campanha eleitoral. Como é que ele chegou à conclusão disso? Se esse conteúdo é criptografado, me ajuda a entender isso. Não, mas não foi pelo conteúdo, não foi pelo conteúdo. É o seguinte, eu e você e todos os nossos espectadores podemos formar grupos. Se eu tiver um chip de celular com um número válido em qualquer lugar do mundo e eu tiver um robô que eu escreva por software para fazer essa mesma coisa, esse chip aqui pode criar dezenas de milhares de grupos e começar a mandar mensagens para esses grupos. Se esse chip não é uma pessoa conhecida por ninguém, ele tem um comportamento típico. Ele só manda mensagem, ninguém manda mensagem para ele, porque ele não reage, ele é um robô. Ele foi posto na rede para justamente espalhar a mensagem. Ninguém dá bom dia para ele, boa noite. Ninguém dá bom dia para ele não replica, assim por diante. Ele foi feito para espalhar mensagens de interesse de quem está pilotando o robô para um número muito grande de pessoas na rede. Então você está dizendo que o WhatsApp identificou esse comportamento, digamos, irregular, robotizado, né, na raiz de determinadas mensagens e imputou, ou seja, estimou que o uso fosse eleitoral, mas sequer o WhatsApp pode ter certeza que seria eleitoral. Ele não estimou que o uso fosse eleitoral, ele estimou que era spam. Ele não fez esse julgamento. E porque na nota ele diz que para preservar o papel da plataforma no pleito, ou seja, na disputa eleitoral, ele havia desativado essas contas. Porque está havendo um pleito no Brasil no momento. Ou seja, ele fez uma associação. Ele fez uma associação legítima, no caso. Exatamente, porque em qualquer condição, o que é que o WhatsApp, a empresa, faz? Ela olha para ver se tem robô jogando spam na rede. Porque podia ser marketing de um produto, de um serviço, é por isso que eu trouxe à baila a questão. Mas, Silvio, você é contratado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso é bastante possível, já que você é um consultor renomado e o Tribunal Superior Eleitoral se mostrou perplexo num autêntico bate-cabeças na discussão sobre esse tema nas últimas 3 semanas do segundo turno. O que é que você sugeriria como legislação, como iniciativa legislativa, ou ainda que não no capítulo legislação exatamente, como procedimento prescritivo, alguma atitude, comportamento do tribunal para prevenir, não é, uma má utilização da plataforma WhatsApp ou Telegram nas eleições municipais de 2020? Lavaredo, a primeira coisa era estudar profundamente o que foi que aconteceu nessa eleição. No Brasil, a gente tem uma péssima mania de ter teorias não validadas sobre a realidade e tomar decisões usando essas teorias que não se sustentam na prática. Então, de resto, até mesmo sobre as redes sociais, Facebook, etc. e tal, não há nada de conclusivo, mesmo sobre as famosas eleições americanas, onde o Trump foi vitorioso. Mas, por outro lado, há um conjunto gigantesco de estudos no Berkman Klein Center, por exemplo, no MIT, Stanford, Yale, um monte de estudos tentando entender o que foi que realmente aconteceu e qual foi o impacto. A despeito de não ser conclusivo. Se a gente for medir mesmo qual foi o impacto, o que foi que aconteceu, como é que foi feito, o que pode ser modificado para evitar. Por exemplo, o uso de robôs no WhatsApp deriva indiretamente do fato da gente poder usar o WhatsApp no browser. Não foi usando a plataforma WhatsApp que esses robôs foram colocados dentro do WhatsApp. Foi a facilidade de eu colocar o WhatsApp no meu browser, que torna a minha vida muito fácil. Eu posso trabalhar e responder meu WhatsApp ao mesmo tempo sem olhar para o meu smartphone, que permitiu a chegada desses robôs piratas na plataforma. Por exemplo, impedir isso já diminuiria o tamanho do problema. Impedir é uma solução tecnológica. Impedir que esses robôs piratas entrassem no WhatsApp era uma solução tecnológica que envolveria, por exemplo... Embora uma centena de pessoas pudessem fazer um estrago semelhante. Uma centena de pessoas pudessem fazer ou
milhares de pessoas, ou dezenas de milhares de pessoas articuladas, cada uma com 100 grupos na mão, conseguiria fazer um estrago parecido, mas não um estrago automático, massivo, fora de controle. Que faz com que o WhatsApp funcione, na verdade, naquela dimensão de broadcast. Exatamente. A partir daquela informação que você trouxe da pesquisa israelense. Que a gente discutiu antes, 58% das mensagens têm uma reação a elas em menos de 1 minuto. Então, o que pode ser feito? Primeiro, estudar para entender o que aconteceu. E fazer isso de uma maneira profunda e rápida. Não é um estudo perfeito, é um estudo imperfeito para a gente tentar entender minimamente o que aconteceu. Depois ver o que é que pode ser controlado. Porque temos pouco tempo até 2020. Temos pouco tempo até 2020. Será que a gente deveria exigir, por exemplo, identificação real em redes sociais? Será que para você criar uma conta numa rede social, você deveria exigir uma prova de identidade? No WhatsApp também. Em qualquer uma. Tá certo? Será que a gente deveria exigir isso? Se a gente exigir isso, será que isso é factível? Porque tem um bocado de coisa que dá para você exigir na legislação, mas não é factível tecnicamente. O limite da privacidade, das liberdades civis, tudo isso, né? O espírito da democracia, tudo limites, isso tem um conjunto de coisas práticas e factíveis dentro do escopo das tecnologias disponíveis agora. Se você consegue, por exemplo, abrir uma conta de banco no Brasil, da sua casa, com um aplicativo de um banco, sem nunca ir numa agência, inclusive porque em certos bancos não dá para ir na agência, porque eles não têm agência, dá para fazer um bocado de coisa a partir da sua casa, como fazer uma prova de identidade, por exemplo. Mas, sem dúvida, do ponto de vista da comunicação, né, no conjunto, esse fenômeno, vamos chamar de fenômeno WhatsApp, foi o que de mais, né, importante ocorreu e que chamou a atenção e vai provocar uma discussão e uma reflexão aí profunda nos próximos anos, não só no Brasil, provavelmente isso em escala mundial. Né? Provavelmente. Tem um candidato que perca ou ganhe amanhã, basicamente não tinha nenhum tempo na mídia normal, rádio e televisão, passou a eleição inteira se articulando pelas redes sociais com um grupo muito grande de apoiadores dele se articulando unicamente pelo WhatsApp, e isso mudou o cenário político do Brasil. E como você lembrou, começou de fato essa articulação nas redes do WhatsApp há alguns anos atrás. Porque não tem nenhuma outra forma de fazer. Exato. Estrutura e arquitetura de redes é uma coisa que se constrói no tempo. No tempo, não dá para improvisar numa campanha não eleitoral, é de uma hora para outra. sobretudo uma campanha de limite tão estreito, reduzida a um mês como ficou na legislação atual brasileira. Exatamente. Silvio Meira, obrigado por conversar com a gente, obrigado a você que nos assistiu, envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado.